Olá, colegas, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso curso de Direito Previdenciário após a reforma de 2019 do canal Advocacia a Jato. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição para não perder a nossa sequência de vídeos e ative o sininho de notificações. Além disso, faça sua avaliação dos vídeos, uma vez que o YouTube irá verificar se você concorda ou não com aquele conteúdo e poderá repassar para você informações em tempo real, ok? Bom, o tema de hoje nós iremos falar sobre, estamos numa sequência de vídeos sobre segurados, não poderíamos deixar de falar do segurado servidor público. Muito importante essa categoria de segurados que tem um tratamento diferenciado da legislação. A gente precisa, e é muito importante, diferenciar as três categorias de servidores públicos que normalmente são tratadas aí em concursos públicos, né? Normalmente se vê aí nas discussões jurídicas. Uma coisa é empregado público. O empregado público tem sua relação para com a administração pública estabelecida em um contrato de trabalho. Por isso, o empregado público é regido pela CLT, pela Consolidação da Legislação Trabalhista. E nesse caso, todos os empregados públicos, eles são vinculados ao regime geral de previdência social. Não existe vinculação em regime próprio de previdência. Os empregados públicos têm o mesmo tratamento dos empregados das empresas privadas. Quem são os empregados públicos? Aqueles empregados de sociedades de economia mista e empresas públicas que exercem, portanto, atividades que não são típicas do Estado. São atividades que estão relacionadas mais à iniciativa privada, né? Apenas com base no artigo 170 da Constituição é que são criadas essas empresas estatais e as empresas estatais, portanto, contratam seus trabalhadores através da CLT. Okay? Existe uma derrogação aí de direito público, que é o fato deles terem que passar por concurso público. Porém, o contrato de trabalho é regido pela CLT e o regime previdenciário deles é do regime geral de previdência social. O servidor público comissionado é aquele que está exercendo suas atividades em um cargo de livre nomeação e exoneração. Ele não passa por um concurso público. Ele exerce um cargo de chefia, de assessoramento, uma condição de confiança aí do gestor, confiança da autoridade a qual está vinculada. Portanto, o servidor comissionado, ele não é um servidor efetivo, não está vinculado a um regime próprio de previdência. O servidor comissionado está vinculado ao regime geral de previdência social também, assim como o empregado público. Então, apesar dele não ter a sua relação de trabalho com a administração fixada na CLT, fixada no Estatuto dos Servidores, ele ainda assim tem que contribuir para o INSS, para o regime geral de previdência social, e vai se aposentar com as mesmas regras do empregado da iniciativa privada, ok? Diferente do servidor público efetivo. O servidor público efetivo exerce um cargo na administração, mediante concurso público, efetivo, portanto, vinculado ao regime próprio de previdência. Ele não é vinculado ao regime geral de previdência social. Mas, professor, eu já vi alguns servidores públicos que não têm regime próprio de previdência. Nessas situações em que o ente federativo, normalmente o município, não detém um regime próprio de previdência, aí esses trabalhadores não teriam como ficar sem uma proteção previdenciária. Eles são direcionados ao regime geral de previdência social e se submetem às regras do regime geral. Então, apenas na hipótese do servidor público efetivo não ter à sua disposição ou disponibilizado pelo seu ente um regime próprio de previdência, é que ele cai no regime geral de previdência social, certo? O servidor público efetivo, portanto, vai ser o objeto de nossa análise na aula de hoje. Nós vamos entender as especificidades do regime próprio de previdência. É importante dizer que o regime próprio sofreu bastantes alterações ao longo do tempo, né? E essas alterações provocaram algum tipo de instabilidade nos direitos desses servidores.
A gente vai tentar entender como é que funciona esses direitos dos servidores para não termos mais dúvidas a partir de agora. O servidor público titular de cargo efetivo, ele está no regime contributivo e solidário. E aí, atenção, porque a reforma previdenciária trouxe algumas mudanças importantes no regime contributivo e solidário dos servidores públicos. Primeira observação: diferentemente do regime geral de previdência social, os aposentados e pensionistas dos regimes próprios passam, após a reforma, a contribuírem para a previdência social naquilo que for superior ao teto do regime geral de previdência social. Havia uma disposição anterior que dizia que essa contribuição só era devida pelo dobro do teto, né? 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. A disposição atual da reforma da Previdência diz que a contribuição deve incidir em todos aqueles benefícios que superem o teto do regime geral de previdência social. Apenas é mantido o duplo teto, ou seja, a contribuição acima de 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, aqueles trabalhadores que recebem benefícios por incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou portadores de moléstia grave, certo? Acidente em trabalho ou portadores de moléstia grave. Fora isso, todos aqueles aposentados e pensionistas que recebem valores de benefícios superiores ao teto, eles recolhem para o regime próprio de previdência. Mudança significativa aí que tem causado alguns problemas em alguns estados de contribuição dessa categoria. Uma outra informação muito importante: o regime previdenciário público agora vai funcionar exatamente como o regime complementar, o regime privado faz quando há um déficit nas contas da Previdência. Se existe um déficit no regime próprio de Previdência, e já vou advertindo, a maioria dos regimes próprios estão em déficit, o governo pode instituir uma contribuição extraordinária. Esse processo chama equacionamento. A emenda da reforma da Previdência de 2019 permite que seja criada uma contribuição provisória até que se estabeleça uma equalização aí das contas do regime próprio de previdência. Então, não só o regime é contributivo, porque participa dessa contribuição o ente federativo, o trabalhador, o servidor público efetivo que está na ativa, o aposentado e o pensionista, como todos esses podem ser obrigados a pagar uma contribuição adicional, uma contribuição extraordinária para equalização das contas da Previdência, do regime próprio de Previdência. A esse processo nós chamamos equacionamento. Então guardem isso. É solidário por quê? Porque no sistema do regime próprio de Previdência, você não está contribuindo para formar um fundo seu. Você não está criando uma poupança individual para aquele trabalhador, para aquele servidor. Você está contribuindo para todo o regime, para todas aquelas pessoas que estão se beneficiando naquele momento do regime próprio de Previdência. Lá na frente você é garantido pelo Estado, por essa figura da solidariedade, que receberá um benefício previdenciário. Mas você vai estar submetido às regras futuras. Você não tem a garantia de que, contribuindo hoje, você vai receber segundo as regras atuais o benefício. Não, você vai receber segundo as regras futuras. Porém, irá receber, o sistema previdenciário ele é solidário, então irá receber algum benefício previdenciário. É muito diferente do regime complementar. É muito diferente do regime da previdência privada. Porque no regime de previdência privada, você contribui para uma conta individual, uma conta que é sua. Então, o montante que você vai acumular durante os anos de contribuição é que vai determinar o valor que você vai receber lá na frente. Então, é importante acumular bastante dinheiro durante a vida de trabalho para ter direito a um benefício maior lá na frente.
No regime solidário isso não acontece. Você não tem essa garantia de que, pelo fato de contribuir durante muitos anos, terá direito a um benefício maior. Em compensação, no regime solidário, se o trabalhador sofre um acidente de trabalho, sofre de alguma moléstia incapacitante antes de cumprir todo o tempo de trabalho, ele também terá direito a um benefício, né? É algo que não seria possível ou se receberia um valor muito pequeno se o regime fosse complementar privado, fosse um regime de capitalização, ok? Então, regime próprio de previdência é tanto contributivo quanto solidário, exatamente como o regime geral de previdência social. A diferença é que, na parte contributiva, aposentados e pensionistas podem contribuir para a previdência, inclusive na forma de contribuição extraordinária. Benefícios de aposentadorias que são concedidos no regime próprio. No regime próprio, benefício por incapacidade, né, que pode ser por acidente de trabalho ou incapacidade comum. Compulsório, os benefícios por incapacidade são proporcionais. Compulsório aos 70 anos de idade ou, caso a lei complementar defina, 75 anos, e é a lei complementar que vai definir esse aumento. Mas a Constituição diz que para ser respeitado o princípio da simetria, né? A norma geral manda que seja aos 70 anos. Leis complementares podem estabelecer até 75 anos de idade a aposentadoria compulsória. Então, se o servidor alcança 70 anos de idade no serviço público, ele terá que se aposentar automaticamente com o tempo de contribuição que já tem. Esse tempo de contribuição que ele já tem, portanto, vai fazer da sua aposentadoria uma aposentadoria proporcional, né? A não ser que ele já tenha tempo para aposentadoria integral. A aposentadoria comum, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição no serviço público, não por conta da reforma de 2019, já não era assim antes, mas hoje você precisa ter aqueles trabalhadores, servidores públicos que não estão no regime de transição. Nós teremos um vídeo explicativo do regime de transição, por isso é importante você fazer a inscrição. Então, aqueles servidores que não estão no regime de transição, que ingressarão ou que ingressaram no serviço público após a reforma, eles têm que ter idade e tempo de contribuição. Idade para a mulher 62 anos, para o homem 65 anos, para a mulher 15 anos de tempo de contribuição, para o homem 20 anos de tempo de contribuição. E ele não pode se aposentar só com tempo de contribuição, certo? Ele precisa ter tempo de contribuição e idade. Então, a aposentadoria comum do servidor público hoje é essa que eu expliquei. 62 anos de idade mulher, 15 anos de contribuição. 65 anos de idade se homem, 20 anos de tempo de contribuição. Contudo, ele tem que cumprir um tempo mínimo de serviço público. Como os regimes podem compensar, ele tem que ter um número mínimo, um tempo mínimo de contribuições para o serviço público e um tempo no cargo em que ele vai se aposentar. Então, 20 anos de tempo de serviço público, 5 anos no cargo, ok? Do tempo de contribuição que ele tem, ele vai ter que cumprir esse período aí no serviço público. Existem as aposentadorias especiais do serviço público, porque o serviço público tem regras diferenciadas para a categoria dos professores, que reduz em 5 anos a idade mínima, tem para os policiais federais, os agentes socioeducativos, deficientes, trabalhadores expostos a agentes agressivos à saúde ou que exercem atividades perigosas. Então, esses trabalhadores têm aposentadorias diferenciadas. Quando nós tratarmos dos benefícios previdenciários, nós iremos destacar que aposentadorias são essas, né? No momento, nós estamos falando dos segurados. O segurado servidor público tem direito, se ele for de uma dessas categorias, a uma aposentadoria diferenciada. O regime próprio dos servidores públicos também garante o direito à pensão por morte, ou seja, se o servidor falece em atividade, em decorrência de um acidente de trabalho ou não, os seus dependentes têm direito a um benefício previdenciário chamado de benefício de pensão por morte, que vai levar em consideração o tempo que ele contribuiu para o regime próprio.
É muito importante dizer que o benefício de pensão por morte se submete ao regime da acumulação. Então, se o dependente, o cônjuge, recebe uma aposentadoria, o benefício de pensão por morte vai ter uma limitação. Ele não consegue receber o benefício de pensão por morte integral. Essa proporcionalidade da pensão por morte também a gente vai tratar quando falar da pensão por morte, porém ela é de no máximo 2 salários mínimos, acrescido de 10% do que superar 4 salários mínimos da remuneração do trabalhador. Então, é uma conta um pouco complicadinha que a gente vai tratar especificamente quando tratar da pensão por morte, ok? Vedação à acumulação. Era muito comum nos regimes próprios de previdência o trabalhador acumular várias aposentadorias. Então, se ele era deputado, senador, servidor público, ele ia acumulando 1, 2, 3, 4 aposentadorias de vários regimes, de vários entes federativos. A reforma da Previdência impede o recebimento acumulado de aposentadorias. Ele não pode receber benefícios de vários regimes previdenciários. A única hipótese prevista para o recebimento acumulado de benefícios de regimes diferentes é naqueles casos de acumulação permitida pela Constituição. Quais são as acumulações permitidas pela Constituição? 2 cargos da área médica, 1 cargo de professor, 1 de técnico ou 2 cargos de professores. Não há como acumular benefícios previdenciários que não sejam decorrentes daquelas acumulações previstas na Constituição. Tudo aquilo que for de acumulação fora dessas situações não dará direito ao recebimento de 2 ou mais aposentadorias, ok? Atenção para alguns conceitos do regime próprio de previdência. Primeiro conceito de paridade. O que é a paridade? A paridade é o direito do servidor receber exatamente o mesmo valor que é pago ao cargo da ativa. Então, se ele se aposentou no cargo de técnico judiciário, ele vai receber uma aposentadoria exatamente igual à remuneração que é paga ao técnico judiciário da ativa. Professor, todos os servidores têm direito à paridade? Não. Apenas aqueles servidores que cumprem algumas regras que agora estão previstas na Emenda Constitucional número 103 de 2019, da reforma da Previdência, e ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Então, a data limite para o direito à paridade é daqueles servidores que já estavam no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. O que foi que a reforma fez? A reforma criou 2 critérios de enquadramento da paridade para esses servidores. O primeiro critério é de ter 25 anos se mulher, 30 anos se homem de contribuição para o regime próprio e ter 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade se homem. Então, o trabalhador que ingressou antes de 31 de dezembro de 2003 tem 25 anos de tempo de contribuição se for mulher, 30 anos de tempo de contribuição se for homem, 62 anos de idade se for mulher, 65 anos de idade se for homem, tem direito à paridade. Pode se aposentar exatamente com o mesmo valor que recebia na ativa. E essa paridade se mantém para o resto da vida. Ok? Segundo conceito, ou segunda situação que permite a concessão da paridade. Nesse conceito, nessa segunda situação, o trabalhador ainda não alcançou 30 ou 35 anos de tempo de contribuição. Falta um tempo ainda. Digamos que faltem 5 anos para ele completar 30 anos de tempo de contribuição se mulher, 35 anos de tempo de contribuição se homem. Ele tem que pagar um pedágio, que é um valor a mais de contribuição que seja igual ao tempo que estava faltando para completar 30 ou 35 em 12 de novembro de 2019, que foi a data da entrada em vigor
da reforma da Previdência. Então, esse pedágio é um tempo adicional de contribuição que ele tem que fazer, relativo ao tempo que faltava para ele alcançar 30 anos de tempo de contribuição se mulher, 35 anos de tempo de contribuição se homem. Mas não é só. Além disso, ele tem que ter uma idade mínima. A idade mínima é menor do que na primeira situação da paridade que eu expliquei. É de 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Então, idade, tempo de contribuição, porque ele tem que chegar a 30 e a 35, mais um pedágio do tempo que estava faltando para ele se aposentar em 12 de novembro de 2019. Nessas situações, o trabalhador tem direito à chamada paridade. Já a integralidade é o direito que tem o servidor público a receber uma aposentadoria ou uma pensão por morte relativa à média de suas remunerações, de julho de 1994 até a data de sua aposentadoria. Então, essa média é feita sem utilização do teto previdenciário. Então, ele pode superar o valor do teto previdenciário. É natural que na integralidade ele tenha contribuído durante todo o período, inclusive acima do teto, né? Se ele contribuiu a vida toda abaixo do teto, o teto para ele vai ser irrelevante. O teto previdenciário variou ao longo dos anos, hoje está em 6 mil e poucos reais, mas vai ser feita uma média das remunerações dele, certo? Se ele passou a maior parte do tempo contribuindo acima do teto, é natural que no cálculo dele, o cálculo seja feito sem a limitação do teto do INSS. Mas todo servidor tem direito à integralidade? Não. Apenas os servidores que ingressaram, nesse caso, à União, servidores da União, até 4 de fevereiro de 2013. Por que essa data, 4 de fevereiro de 2013? Porque foi nessa data que foi implementado, de fato, o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. O que é que fez esse FUNPRESP? Ele pegou os servidores que, primeiro, mesmo que ingressaram antes da data de sua criação, optaram pelo regime de complementação, pelo regime de previdência complementar do serviço público. Então, para esses servidores que optaram pelo regime complementar, eles ficam limitados ao teto do INSS e a diferença, né, o que eles pagaram a mais para a Previdência Social, irá gerar um fundo complementar, irá gerar um sistema de capitalização que lhe dará direito a um benefício, em tese, mais interessante, né? A depender do tempo que ele acumulou aí de contribuições. Exatamente como eu expliquei como funciona o sistema de capitalização. Então, ingressou até 4 de fevereiro de 2013, você tem direito à integralidade. Porém, você pode optar por migrar para um sistema de complementação que foi criado em 4 de fevereiro de 2013 para os servidores da União. Então, se você é servidor do Estado ou de um município, vai depender da data de criação do sistema complementar para você, ok? Então, cada estado vai ter a sua regra, o seu momento diferente de implantação do regime complementar. E aqueles servidores que ingressaram no serviço público, servidores da União, após 4 de fevereiro de 2013, eles têm direito ao limite teto. Ou seja, seus benefícios são calculados exatamente da mesma forma que os trabalhadores da iniciativa privada. Por quê? Porque estão limitados ao teto. O que tiver de valor de remuneração maior que o teto, ele pode utilizar o sistema complementar. Ele pode usar o FUNPRESP, certo? Então, esses trabalhadores, dentro do regime próprio de previdência, só têm direito ao benefício limitado ao teto da Previdência Social, ok? Então, muita atenção para a data de ingresso do servidor público no serviço público. Se foi antes de 31 de dezembro de 2003, ele pode ter direito à paridade se cumprir tempo de contribuição e idades mínimas, além dessa informação do pedágio. Se ele ingressou antes de 4 de fevereiro de 2013,
ele pode ter direito à integralidade, caso não tenha direito à paridade já, né? Ou não tenha feito a opção. Caso ele tenha ingressado após 4 de fevereiro de 2013, aí esse servidor, inevitavelmente, tem o seu benefício calculado limitado ao teto do INSS. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima aula, nós iremos falar da manutenção e perda da qualidade de segurado. Eu pretendo fazer uma live, fazer um vídeo sobre os vídeos que a gente viu até agora, dos tipos de segurados, para a gente tentar reunir as informações. Mas eu peço que você faça a sua inscrição no canal, nos ajude aí para divulgar os vídeos que são aqui feitos. Lembrando, tem um link aí para quem quiser ingressar no nosso canal e no nosso grupo do Telegram, um grupo que vai permitir a gente ter um contato mais direto. Faça também suas perguntas no Telegram que a gente vai buscar responder aqui durante os vídeos, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos então e até a próxima.